Olá, sejam muito bem-vindos a esta aula Como Construir Sua Autoridade por Meio de um Blog. Eu sou Vanessa Medeiros de Carvalho e antes de começar a falar sobre como você, candidato ou candidata, deve trabalhar um blog para alcançar mais eleitores, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu sou jornalista, tenho especialização em marketing, também em comunicação, e sou mestre em administração. Trabalho há mais de 10 anos na internet com mídias sociais. Iniciei ainda com a escrita para a internet, que era chamado de web writing, mais ou menos em 2000. E hoje eu trabalho como consultora com foco em comunicação empresarial estratégica, marketing digital e mídias sociais, trabalhando desde a necessidade do cliente até a oferta de um produto que atenda a esse desejo e que gere, claro, as vendas que a empresa deseja. No caso de uma eleição, a gente sabe que é um pouco diferente, né? A gente não está vendendo, mas, por outro lado, a gente tem que se vender para conseguir fazer com que aquele eleitor preste atenção e reconheça você como a melhor opção de voto durante as eleições, né? Então, primeiro, antes da gente começar a falar sobre estratégia, eu queria falar com vocês sobre a diferença que existe entre site, blog e blog site. Muitas pessoas, elas pensam que isso é a mesma coisa e que serve para a mesma coisa. Aqui eu nem coloquei, mas eu vou falar com vocês também a questão da fanpage. Por que você precisa ter um site ou um blog site e também ter a fanpage? Primeira diferença entre um site para um blog é que o site ele é bem mais institucional. O site é a cara da empresa no endereço virtual, né? Você tem o objetivo institucional de uma empresa CNPJ de mostrar quem é a empresa, os serviços, os clientes, os produtos que ela oferece e deixar a opção de contato ali para a pessoa poder ter facilidade de entrar em contato com a sua empresa, se assim ela quiser. O blog, ele começou, né, há mais de 15 anos atrás, e ele tinha como objetivo ser o diário. Só que é um diário bem estranho, porque é um diário público. Antigamente ele escondia o diário, né? E hoje a gente tem um diário público. E o blog é uma coisa pessoal. Então, uma diferença grande entre o site e o blog é a linguagem. O site tem uma linguagem muito institucional, você tem que usar uma linguagem formal para falar com o seu público, até porque ele espera isso da sua empresa. E o blog não, o blog é uma linguagem informal, uma conversa entre amigos. Por isso, uma das dicas que eu vou dar lá na frente é que você tenha a sua imagem já na primeira página do seu blog, porque você precisa conversar de pessoa para pessoa. E como é o blog site? Blog site é um blog com cara de site. Por quê? Porque o blog ele não tem intenção de vender produtos ou serviços. Mas se você quiser, você pode ter um blog site e dentro do seu blog ofertar alguns tipos de serviço, seja por meio de um menu ou seja por meio de banners na lateral do seu blog que você oferta produtos. Se você é profissional liberal, né, aqui vocês não, vocês estão pleiteando uma eleição, mas se você for um profissional liberal, você vai utilizar a lateral para colocar banners para vender o seu produto. No caso de um vereador, de um prefeito, é interessante utilizar essa área para colocar as suas frentes de campanha, você explicar em cada banner quais são os assuntos que você vai tratar na sua campanha, quais são os seus projetos, porque é isso que o eleitor quer ver, né? O que você tem a oferecer e o que você vai poder melhorar a vida dele ou a vida da comunidade se você for eleito. É interessante também você pensar, quando você for se descrever no Quem Sou Eu, né, do blog, você explicar um pouco sobre a sua vida. Você pode escrever uma historinha. Se você já tem estudos nessa área política, é interessante que você coloque todo o seu know-how para que as pessoas reconheçam você como uma pessoa digna do voto deles. Se você não tiver essa carreira ainda, você explicar a sua intenção, o seu objetivo. A gente sabe que essa eleição desse ano vai ter muitas mudanças, principalmente com relação a investimento em campanha, e quanto mais verdadeiro você for, quanto mais informação você passar para o seu eleitor, mais chance você vai ter de conquistar a confiança dele, de ser uma autoridade perante ele, para assim conseguir o voto, né? A gente sabe que hoje em dia não tem mais aquele santinho que se usava como cola. A pessoa às vezes decidia ali na hora quem iria votar. Hoje você tem que ter uma
escolha, e isso é desenvolvida ao longo do tempo por meio de uma afinidade que aquele leitor vai ter com você. E aqui eu quero abrir um parênteses para a questão da fanpage. A fanpage, ela nada mais é do que uma vitrine do que você já tem de conteúdo. Você não pode plantar em terreno alheio. Isso serve para qualquer mídia social. Fanpage, YouTube, Instagram, Twitter. Se essas plataformas de uma hora para outra quiserem derrubar a sua fanpage, ou se essas plataformas quiserem tirar a sua página, o seu canal do ar, elas tiram. Elas têm políticas rigorosas, ainda mais nessa área política. Se um adversário seu resolver começar a dizer que a sua página tem uma questão homofóbica, uma questão de sexualidade, a sua página vai cair. E você está plantando no terreno do outro. A sua fanpage e os seus canais nas redes sociais, eles devem servir de vitrine. Você tem que publicar no seu blog, no seu site, ou no seu blog site, e dali, eu acho que para vocês, só fazendo um adendo, para você vereador, o blog site não é tão interessante, a não ser que você tenha como visão essas suas campanhas, essas suas frentes de campanha como um produto. Mas eu ainda acredito que o seu perfil é mais de um blog, por mais que você utilize nesse blog algumas frentes, né? Mas você precisa perceber, voltando aqui à questão da fanpage ou das redes sociais, que ali é uma vitrine, onde você vai postar e chamar pessoas para visualizar o que você já tem dentro do seu blog ou do seu site. Ficou entendido? Então vamos continuar. 5 passos importantes para ter um blog diferenciado. Primeiro, eu vou explicar isso mais à frente, mas o que a gente vai ver hoje é como conhecer o seu público, suas necessidades, seus problemas, escrever conteúdo que resolva problemas, no caso, suas propostas, né, as questões públicas, cadastro de e-mail e relacionamento. Nós vamos falar também sobre a questão de tráfego orgânico, tráfego pago e alguns plugins que você deve utilizar no seu blog. Se você não entende sobre programação, é interessante que você procure uma pessoa que tenha esse entendimento, mas que você possa dialogar de igual para igual, já entendendo um pouco sobre algumas ferramentas que vão ser imprescindíveis para o sucesso do seu blog. Primeiro passo, então, é conhecer bem o seu público. Não adianta você ter uma fanpage ou ter seguidores no Brasil inteiro se você está concorrendo a vereador de um município, numa cidade pequena, no interior do seu estado. Ah, mas é interessante por curtidas, por autoridade, é interessantíssimo. Até porque, se você está começando como vereador ou como prefeito, você pode ter interesses maiores, né, de crescer na política. Contudo, se o objetivo estratégico da sua comunicação é alcançar votos para sua campanha, você tem que se relacionar mais, dedicar mais tempo e investir dinheiro da sua campanha publicitária na internet para alcançar esse público que pode ser o seu eleitor. Então, o primeiro aspecto, você definir, e isso, você que está acompanhando a gente na segunda semana da eleição legal, o Henrique Robledo, ele fala sobre como você organizar sua fanpage e detalhar ela com aspectos geográficos, para que você possa ter uma fanpage com um público restrito à sua região. Então, se você não viu ainda, é interessante que você veja. A gente enviou todos os e-mails, né? Deve estar lá no spam, até domingo. A gente tem esses vídeos abertos, não perca, que ele explica exatamente como você organizar a sua fanpage pelo perfil de público-alvo que você quer. Então, você precisa detalhar a região, então, da cidade, ou no caso hoje, né, você tem interesse na cidade, você prefeito ou você vereador, a cidade que você quer, você pode, claro, abranger um pouco a sua localidade para municípios circunvizinhos, para que você consiga influenciar pessoas, né? A gente sabe que alguém mora perto, amigo, parente, e que às vezes vê alguma coisa interessante sua e acaba contando para o seu eleitorado que possa vir a ser seu eleitor mesmo. Mas cuidado, se você está no Sudeste, não adianta você divulgar para o Nordeste. Se você está no estado do Nordeste, não adianta você querer divulgar para o Brasil inteiro. Não vai funcionar e você vai gastar muito dinheiro na sua publicidade. Outro aspecto é o aspecto demográfico. Você sabe que a linguagem ela vai depender do público que você quer atingir. Se o público é um público mais jovem,
você tem que ter uma linguagem mais jovem, uma linguagem menos rebuscada. Se você busca também o público idoso, você vai ter um tipo de linguagem. Claro, você vai me dizer, meu eleitor é qualquer eleitor de 18, de 16 até, sei lá, passando o tempo obrigatório de se eleger, 80 anos, sei lá, 70 anos. Só que cuidado quando você detalhar esse público, porque toda a sua campanha, ela tem que trabalhar com um público menor para que a comunicação flua. Por que eu estou dizendo isso? Porque a necessidade de um jovem é diferente da necessidade de um idoso ou de uma pessoa já de meia idade. Às vezes o jovem, quando ele está começando, você sofrendo de campanha e emprego, ele está muito preocupado com o primeiro emprego. Um pouco mais velho está preocupado com o desemprego. E o idoso está preocupado, por exemplo, com mais aposentadoria. Então não adianta você falar a mesma linguagem, você não vai alcançar esse público, você não vai ter efetividade na sua comunicação. Então, quando você detalhar os seus públicos, é interessante você dividir. E se o seu público é esse nesse eleitorado, olha, daqui até aqui, de 16 até 25 anos, eu falo dessa forma, de 25 até 40 anos, ou até 35 eu falo dessa forma. Eu crio peças publicitárias diferentes, eu penso nas dores, que a gente vai falar mais à frente, do que dói para cada público, e eu penso em propostas que vão impactar cada público desse, para depois eu poder fazer essa divulgação nas mídias sociais. Outros aspectos são aspectos psicográficos, como está a cabeça desse seu eleitorado, quais são as dores, né, como eu estou falando, o que afugenta, o que é a questão da segurança pública, né, que hoje está muito em voga, claro, nós temos quase todas as cidades do país com este problema. Então, a questão da saúde, a questão da moradia, do transporte público. Então, você tem que pensar quais os aspectos, como está essa pessoa hoje. Ela tem medo de sair de casa, ela está com medo de deixar os filhos na escola, de andar à noite, ela já foi assaltada, ela passou por um trauma, ela sabe a dor de ficar um tempo à mira de um revólver. Então, como você vai trabalhar? Você pode pensar que não, mas todo esse conhecimento do seu público vai levar você a se comunicar de igual para igual e vai criar uma relação de amizade com esse seu público, né? É a amizade que você vai poder alcançar com esse público. Tanto é que quando a gente conversa com alguém e essa pessoa fala a nossa mesma língua e ela mostra que ela entende o que a gente pensa, é onde que cria a afinidade. Então você precisa ter esse pensamento. E a questão dos aspectos comportamentais é um pouco de como o comportamento dessa pessoa, ela tem, quando a gente falou demográfico aqui, vai influenciar no comportamento, porque eu falei só da questão da idade, mas eu também tenho que falar com a questão, eu tenho homens e mulheres que pensam diferentes, eu tenho pessoas com filhos, eu tenho pessoas sem filhos, eu tenho pessoas de classe baixa, eu tenho de média baixa, eu tenho pessoas de classe média, média alta e classe alta. Tudo isso vai diferenciar. O público de classe baixa está preocupado com umas coisas, principalmente com o transporte público, baixa e média. E o público de média alta está preocupado com segurança no trânsito, está preocupado com segurança na sua casa, com seus bens. Então, toma cuidado, porque o comportamento dessa pessoa, ela está muito influenciado pelo tipo de pessoa que ela é, né? Dos aspectos demográficos que ela tem. Então, esse comportamental é mesmo onde as pessoas andam, como elas se vestem, como elas conversam, o que ela conversa, quais são as conversas. Você sabe, como eu, que a classe política é uma classe muito pouco... hoje as pessoas acreditam pouco, né? Porque tudo que já teve hoje, até hoje, então, quando você pensa nesse comportamento, as pessoas que não acreditam mais na política e nem nos políticos, então você precisa ter ações de comunicação que mostrem o que você tem de diferencial, o que você vai levar para esse eleitor que difere de todos os outros que já vieram falar com ele até hoje. Continuando, essa questão dos problemas, né, das necessidades, o que o meu público está precisando no momento. Quando a gente define esses aspectos do público-alvo, a gente consegue definir o que você pode ofertar para esse público e como você vai ofertar para esse público, né? Quais os problemas ele enfrenta no seu dia a dia e como eu posso ajudar. Eu vou ajudar o meu público com as minhas propostas, então eu tenho que mostrar para ele e sempre começar do problema e não da proposta. Cuidado quando você vai começar a divulgar
as suas propostas. Então comece com as suas propostas, porque isso cansa. E a pessoa já não te dá, você tem mais ou menos 3 segundos para prender a atenção de qualquer pessoa que seja. Então, esses 3 segundos no seu vídeo, utilize para falar dos problemas, para chamar a atenção, 3 a 5 segundos, certo? Para chamar a atenção desse eleitorado para os problemas que ele enfrenta e mostrar que você pode ter alguma solução que interesse a ele. Agora a gente vai falar um pouco sobre tráfego orgânico e pago. Antigamente, quando a internet não tinha uma forma ainda de ser vendida, ela era composta de 100% de tráfego orgânico. E você pesquisava, você encontrava. Então você encontrava muita coisa boa e muita coisa ruim também, muitas vezes em primeiro lugar. E os programadores, isso começou com o Google e depois o Facebook, começaram a criar métricas para que o conteúdo buscado fosse encontrado, o melhor conteúdo fosse mais rapidamente encontrado. Então eles criaram parâmetros, que eu não vou me detalhar agora, para que o conteúdo orgânico fosse demonstrado. E hoje, quando você programa um blog, você tem que trabalhar algumas tags, alguns SEOs, para que quando o Google for procurar o conteúdo que você está trabalhando, você consiga alcançar consigam te alcançar e você seja a escolha da vez desse mecanismo de busca. Quem quiser mais informação, no final dessa palestra eu vou deixar os meus contatos e eu posso me aprofundar, tirar dúvida e também mostrar uma ferramenta que eu utilizo no meu blog para ter um blog que tenha um retorno mais orgânico, onde as pessoas consigam organicamente chegar até você. Eu digo que organicamente hoje o Facebook está mostrando para os seus fãs em torno de 3 a 5% do conteúdo que você publica. Então pensa só, se você tem 1.000, apenas 100 pessoas, desculpa, nem 100 pessoas, 50 pessoas vão alcançar organicamente o que você publica, às vezes menos, às vezes 30 pessoas, porque as métricas do Facebook mudam a cada momento. Então é muito pequeno. Às vezes você investe em curtida da sua página achando que essa é uma ótima estratégia e tem que tomar cuidado, porque você não está alcançando o público que você quer. Você começa a curtir, a estratégia de curtida da página, você tem lá 5.000 pessoas, nem sempre essas pessoas são. Se você for nos seus fãs e pesquisar a fundo, você vai ver que muitos deles não são exatamente o que você queria quando você patrocinou a sua fanpage. Então, isso eu estou falando já com o tráfego pago, mas organicamente você tem um alcance muito pequeno. O Instagram, o alcance é maior, é em torno de 15% a 20%, alguns dizem 30%. Então, você deve utilizar outras mídias sociais também que tem um orgânico mais forte. Já o alcance pago é o alcance que você utiliza, que você consegue por meio de anúncios no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Quando você vai anunciar no Facebook, ele já te dá uma visão de quantas pessoas você vai alcançar por meio daquele seu orçamento. É interessante que se você nunca anunciou no Facebook, eu não vou me alongar aqui nesse assunto, até porque a gente está falando sobre blog, eu tenho que falar sobre tráfego orgânico e pago, porque isso tem tudo a ver com o blog, porque as mídias sociais, a gente vai ver onde você vai postar os seus posts do seu blog, né? Então, vale a pena pesquisar no YouTube como anunciar no Facebook, tem muito conteúdo gratuito e bom. E gostaria que você pesquisasse também uma coisa chamada Power Editor. Power de poder em inglês, P-O-W-E-R, Editor, de editor, porque lá é a maneira um pouco mais profissional para você anunciar. Tem muitas vezes pessoas que me dizem, eu impulsiono a minha publicação. Aquela impulsionada você não tem nenhuma métrica por meio dali, né? Você não consegue saber quanto custou o clique, quanto custou a visualização, quanto está o retorno sobre o seu clique. E então, ele só te patrocina, você patrocina o valor que você quer, ele te diz que X pessoas curtiram, que você teve um alcance de X pessoas. Muitas vezes o retorno é pequeno. Então, pesquisa essa ferramenta que ela é gratuita, né? É próprio Facebook.
para que você possa fazer por lá os seus anúncios. E lá você consegue integrar a sua conta do Instagram, e no momento que você patrocina no Facebook, ele já patrocina também os seus anúncios modelo Instagram. E ele te dá um view de como vai ficar o seu anúncio para você poder divulgar. Agora, só um adendo. As informações que eu tenho é que nas campanhas a gente não vai poder, na campanha desse ano, não vai poder anunciar a sua candidatura. Você não vai poder patrocinar anúncio da sua candidatura. Então, a minha dica é fazer conteúdo relevante para o seu usuário. Então, você pode falar de política, pode falar de mobilidade, você pode falar... Você tem como alguma informação, né, que você tenha que você possa falar que tem a ver com a sua campanha, e aí você publica no Facebook e tenta chegar a mais pessoas, só que cuidado com a questão dos anúncios. Hoje, esse ano eles estão fazendo novas regras, as regras estão cada vez mais confusas, né? A gente viu na primeira semana da eleição legal, se você não acompanhou, ela aconteceu de 20 a 24 de junho, e a gente teve muitos especialistas falando nessa questão do financiamento de campanha, também das mudanças que vão acontecer, e principalmente as redes sociais vão ter mudanças drásticas. Então, é importante, antes que você comece a fazer os seus anúncios, pesquise bem direitinho no TSE as regras de anúncio, o que pode e o que não pode nessas eleições. As fontes de tráfego pago que existem, né, que você precisa saber, independente da sua campanha, eu imagino, se você for vitorioso, você vai ter que continuar trabalhando a sua autoridade. Você tem o Facebook, você tem o Google AdWords, que é o anúncio no Google, quando alguém pesquisar algo no Google, encontra você, no YouTube e no Bing, que também é uma ferramenta de busca de palavra-chave. E agora, o que é importante você perceber num blog? Que as pessoas estão entrando no seu blog para encontrar conteúdo relevante para a vida delas. É a mesma coisa que a notícia. Não adianta ter a questão da notícia, apesar de a gente pensar assim, eu me preocupo com o que acontece lá no Japão, o que acontece lá na China, mas existe um princípio que você deve usar da questão da proximidade, né, no caso das notícias. E existe também, no caso do blog, conteúdos que tenham a ver com o público. Quando você definir aquele público que eu falei lá atrás, definir quem é o seu público, definir as dores do seu público, é o momento de você pensar conteúdos que esse público tem interesse em ler. Às vezes uma mudança de rodovia, às vezes o direito do cidadão, às vezes informações sobre o horário de votação, o dia da votação, o que pode e o que não pode levar na hora da votação. São informações que o seu público tem interesse e que você pode estar oferecendo como um serviço a ele e se tornando mais próximo, porque quando a gente entrega um conteúdo de valor, essa pessoa começa a lhe ter com mais agrado. Então, pense bem quando você determinar aquele público, homens e mulheres, a faixa etária, quais são os problemas que eles têm, quais os aspectos comportamentais, e dentro desses problemas, crie conteúdo. Crie conteúdo relevante para essas determinadas faixas etárias e para esses públicos que você definiu. É a questão do transporte público, a questão da moradia, da segurança. Você pode abrir um post sobre a questão de armamento, a questão das drogas. Tem muito conteúdo que vai depender bem do público que você está pensando em trabalhar na sua campanha. Toma cuidado, porque se você pensar em trabalhar todo mundo junto, você não vai conseguir falar com ninguém. Você não vai conseguir realmente tocar ninguém com a sua campanha. Então é interessante que você trabalhe, e dentro do seu blog você pode até direcionar algumas frentes e usar isso como menus e colocar como menu lateral as frentes que você vai trabalhar durante a sua campanha. Aqui eu queria falar com você sobre a questão do plugin,
Plugin, pouca gente sabe, são algumas funcionalidades que trabalham dentro do blog para tornar ele mais fácil e mais confiável, com menos problema de spam. E existem alguns plugins que eles são gratuitos. Eu sugiro, aliás, eu não falei isso, mas assim, eu utilizo uma plataforma chamada wordpress.org. Muita gente vai chegar para você e vai falar assim, vamos fazer o blog no Wix. O Wix é uma outra ferramenta, né? O Wix é uma ferramenta que é fácil, programação, ela é rápida, e muitas pessoas hoje usam o Wix, ele tem um preço acessível, eu acho que anualmente ele está custando 240 e pouco, mensal é 19 e pouco, eu estou falando isso, dados, né, de julho de 2016, e você consegue ter um bom blog, mas o cuidado que você deve ter com o Wix é a questão do ranqueamento do Google. O Google não dá um bom ranqueamento para o Wix, e o segundo é a questão dos plugins. Esses plugins são funcionalidades, como eu vou explicar para vocês alguns deles, que vai facilitar o seu blog ser mais visto e facilitar algumas funções, como, por exemplo, responder comentários no seu blog. Então, um dos plugins é o Akismed, né, para o WordPress, que ele combate spam nos comentários, né? Isso é importantíssimo para você que está fazendo campanha, né? E ele permite uma integração com o Analytics, que é a ferramenta do Google que analisa quem está acessando o seu blog, quantas pessoas estão acessando, de onde elas acessam, quanto tempo ela permanece no seu blog, e outras ferramentas de tráfego orgânico. Então, o Akismed ele é gratuito, ele protege contra spam nos comentários e também esse trackbacks, aqueles comentários de publicidade no seu blog. Você pode instalar ele gratuitamente se você utilizar a ferramenta do WordPress. O plugin Yoast SEO para mim, na minha humilde opinião, o melhor plugin de SEO do WordPress. O que é isso? Ele avalia o seu artigo perante as palavras-chave e facilita que o Google encontre aquele conteúdo. Você fez um artigo sobre mobilidade urbana. É interessante que antes que você escolha as palavras para o seu artigo, você vá numa pesquisa chamada Google Trends de T. Eu estou tentando aqui escrever para vocês, não estou conseguindo, mas eu vou soletrar Trends, Trends, Google Trends, e você consegue comparar palavras-chave. Por quê? Eu falei mobilidade urbana, e pode ser que essa palavra não seja mais buscada nas ferramentas de busca. Pode ser greve de ônibus, pode ser lotação de ônibus, ou a questão de ônibus, carros, mobilidade, alguma outra palavra que tenha a ver com esse assunto que você vai tratar. E lá você vai conseguir pesquisar a palavra-chave mais buscada para que você possa, na hora de colocar no seu artigo, na hora que escrever o seu artigo, você colocar lá em destaque para facilitar a busca orgânica do Google. Existe também o plugin Discourse, que é um plugin para comentários. Ele é muito fácil, a pessoa deixa o comentário, você dentro da plataforma do WordPress, você vê todos os comentários que foram publicados, você habilita esses comentários, ele não é habilitado automaticamente, você autoriza, né, esse comentário. Isso facilita muito, principalmente quando você tem vários comentários, quando você tem vários artigos, você não precisa ir um a um verificar quem comentou em cada artigo para você poder responder. Outro plugin interessante é esse Smart Archives Reload, que é um aplicativo que você coloca, um plugin que você coloca dentro do WordPress, que ele cria um arquivo de todos os posts que você tem por mês e por ano. Então, quem for entrar no seu blog daqui a um mês, ou que você já tenha blog e não tem esse plugin ainda, vai facilitar muito encontrar o conteúdo. A gente vai falar mais à frente da questão da usabilidade, que é a facilidade das pessoas de encontrarem ou de fazerem coisas, né, que precisa conseguir concretizar a tarefa que elas querem, e ele vai ajudar as pessoas a encontrarem facilmente o conteúdo por meio dos meses e dos dias e dos anos que foram postados os artigos.
Chegamos aqui para falar sobre usabilidade, né? Como a facilidade com que as pessoas podem empregar uma ferramenta ou um objeto a fim de realizar uma tarefa específica e importante. Por que que o iPad ou o iPhone teve tanto sucesso? Porque ele tem uma facilidade muito grande de uso. É quase um botão só, depois, claro, que você pega o jeito. Ele tem muita facilidade de você mexer, então isso facilita para o usuário, é uma alta usabilidade. E o seu blog tem que ter uma usabilidade boa para que quando o eleitor, né, o usuário, ele entrar no seu blog, ele encontre rapidamente o que ele está procurando, claro, a informação ou alguma coisa que você tem a oferecer, ou entre em contato com você, para que você não perca ele ali, porque ele não encontrou o que ele estava procurando. No caso do blog, alguns pontos importantes que ele tem que encontrar facilmente, fazer facilmente, é entrar em contato com você. Então, o seu menu de contato, ele tem que estar, normalmente ele fica à direita do blog, na superior direita, para que a pessoa possa entrar em contato. Fica também no rodapé, se a pessoa está lá no final do seu blog lendo, ela pode entrar em contato com você. Encontrar o artigo que estava procurando, então eu preciso ter os artigos facilmente dispostos no blog, né? Um embaixo do outro, com um layout bonito, né? O layout é um dos itens mais criticados pelo usuário quando entra em um site ou um blog. Então, e também é interessante essa ferramenta que eu falei, para que o artigo muito antigo ele fique também de fácil acesso. Ele quer receber mais informações do seu blog, então ele pode se cadastrar numa newsletter. Ele tem que ter essa facilidade de cadastro da newsletter, seja no topo do blog, seja na lateral, na barra lateral. É importante você ter essa facilidade, porque é por meio desse e-mail, que a gente vai falar mais no final, que você vai se relacionar com o seu eleitorado com uma certa periodicidade, principalmente na época de campanha. Então, é importante que esse aviso de se cadastrar para receber as informações do seu blog esteja facilmente, um fácil acesso para o usuário. Outra questão é ele ter a facilidade de deixar comentário, né? Normalmente esse comentário fica abaixo dos posts, com uma ferramenta de fácil utilização, como eu indiquei esse Disqus, que é esse plugin, para que você possa, para que o seu eleitor possa deixar um comentário, uma dúvida, para que você tenha relacionamento. A gente sabe que hoje a internet, as mídias sociais, elas são mídias de relacionamento. Muito menos de comunicação de massa e muito mais de relacionamento. Você vai precisar ter alguém, né? Eu acredito que você já tem alguém te ajudando, para não deixar de responder essas pessoas, para estar realmente num contato mais próximo, porque é isso que elas esperam. Não adianta ela mandar um comentário para o blog que você vai responder daqui a um mês ou daqui a 5 dias. Ele quer rapidez, porque essa é uma mídia, a mídia social é uma mídia rápida, né? E outra questão que você precisa ter é botões que facilitem o compartilhamento dos seus artigos nas redes sociais. Esperar que a pessoa vai procurar ou que vai copiar o URL lá em cima, né, que é o endereço www, para poder copiar e colar na sua página do Facebook. Isso só a gente faz quando a gente quer divulgar o nosso próprio post. O usuário, ele compartilha se ele tiver um link rápido ali para compartilhar. Então, é importante que você deixe à vista os botões de compartilhamento, principalmente nas redes sociais mais acessadas, né? O Face, você pode ter um canal no LinkedIn também, porque dependendo do seu público, e no Twitter. É interessante você ter, é importante essa ferramenta, essa facilidade. Continuando, alguns cuidados importantíssimos que você deve tomar no seu blog. Primeiro, quando o blog ou o site não é responsivo. O que é responsivo? Responsividade é ele abrir no celular com um layout bom, sem perder informação, que ele se adapte rapidamente a qualquer plataforma. A gente sabe que hoje mais de 50% dos acessos nas grandes capitais, eu acho que só tem alguns estados brasileiros, 3 só, que o mobile ainda não ganhou do standard do computador, né? Mas na grande parte do Brasil, as pessoas estão acessando cada vez mais do celular. Então, não ter um site responsivo é perder leitor, porque ele vai acessar do celular, às vezes ele viu um artigo seu interessante no Facebook, mas ele não vai conseguir falar com você, porque ele não teve acesso, ele não conseguiu pelo celular encontrar aquela informação completa. Outro cuidado é site lento para carregar.
Existem alguns plugins que facilitam a rapidez desse site, desse blog. Você precisa não ter muitas fotos grandes, não use fotos muito grandes. Na hora de salvar, de subir a foto para o blog, diminua ela antes, mesmo que ela apareça no blog pequenininha, ela é um arquivo pesado, ela vai demorar para carregar. Então não coloque muito flash, muita papagaiada, desculpa, mas mais ou menos isso, no seu blog, pop-ups dependendo deles, mas seu flash ele pesa muito, para que ele não se torne lento e demore muito para abrir, o seu leitor não vai gostar. Outra questão são os pop-ups exagerados, essas mensagens que abrem automaticamente quando você acessa um site ou um blog. Você pode ter sim um pop-up, por exemplo, de cadastro seu e-mail, você pode fazer uma cartilha sobre direitos do cidadão para a pessoa baixar, e em cima dessa cartilha você cadastrar os e-mails dela, mas cuidado, não use mais do que um, porque as pessoas já estão cansadas dessa estratégia e elas acabam abandonando sem deixar nada lá, nem a audiência dela, muito menos o e-mail. A questão dos anúncios, cuidado, né? Você não pode anunciar, você como político, não é interessante que você tenha anúncios no seu blog, você vai ter que fazer mesmo uma divulgação orgânica, se você tiver dinheiro, fazer alguns anúncios no seu blog para que as pessoas possam chegar até ele. A questão de pouco contraste de cores também tem que ter cuidado, muitas cores pastéis ou cores que não contrastam fundo com o texto. É interessante ter muito espaço em branco, mas você precisa ter um título colorido, você precisa ter foto para que as pessoas chamem atenção e as pessoas prestem atenção no que você está dizendo. Outra questão é o tamanho da fonte, né? Muitas pessoas não têm dúvida qual tamanho escrever. Existia antigamente uma ideia que o número era de 12, né? Como a gente escreve no Word, número 12. Hoje, pela questão do mobile, muitas pessoas estarem acessando numa tela bem pequena. É interessante que você use um tamanho de fonte 15, uma média, isso vai depender muito do seu público, e o tipo de fonte verdana ou lucida. Não tente também mudar muito, não, usar uma fonte muito bonita, porque ela pode ser pouco legível e dificultar a leitura da pessoa que está lá do seu eleitorado. A falta de clareza na página inicial, o que seria essa clareza? Tem uma barra lateral com a sua foto, mostrando quem você é, o menu superior, a logomarca tem que ficar no superior esquerdo desse blog, os artigos um embaixo do outro, na barra lateral você pode ter algum menu, como eu falei, com algumas frentes de campanha, você tem que ter o rodapé, você tem que ter o cadastro de e-mail na barra, ou também no topo superior, tem que ter uma clareza, tem que ter uma leveza, você olhar para aquela página e entender rapidamente de quem se trata, quem é essa página, para quem qual o objetivo dela. Isso também se traduz muito em imagens que você vai utilizar principalmente no topo do seu blog. Outra questão é a falta de uma página sobre. As pessoas procuram blogs e ela quer saber com quem está escrevendo, com quem ela vai falar. É interessante fazer uma página no seu blog, quem sou eu, lá colocar as fotos e colocar um mini currículo seu e um pouquinho também da sua ideia como político. É interessante para você criar essa afinidade com o seu público. A falta de uma opção de busca, é interessante que no seu site ou no seu blog tenha a opção da pessoa buscar um conteúdo no seu site, caso ela não encontre facilmente. O resumo dos artigos não clicáveis. Existem alguns templates. Templates é o layout que o blog tem, né? Existem alguns templates que não dão essa funcionalidade. A pessoa, para poder assistir, ler mais, ela tem que clicar no botão ler mais daquele resuminho do blog, do post. É ruim, sabe? Porque muita gente perde eleitorado, porque perde audiência, porque a pessoa não vai clica em cima do texto do artigo, não consegue entrar e não clica mais. Outra questão é a falta de separação no texto. O texto que você escrever no seu blog é interessante que você quebre ele em blocos para facilitar a leitura de quem está ali do outro lado. Escrever um texto coeso, muito pesado, todo linha embaixo de linha, sem fazer um negrito, né, que é interessante, sem dar um espaço para a respiração do texto, vai dificultar aí muito a leitura de quem está ali no seu blog. Então, vamos continuar. A questão dos cadastros de e-mail, né? E-mails.
É muito importante que você perceba que o seu blog é um canal para que você possa ter um relacionamento mais próximo com o seu eleitorado. Isso vai acontecer se você tiver uma forma de falar com ele direto. No momento que ele só entra lá, lê o que você está escrevendo e sai, você não sabe quem ele é, você não tem um acompanhamento, você não tem um relacionamento com ele. Você tem apenas uma parede, podemos dizer, pintada com algumas frases que ele passa, olha e vai embora, e pode ser que ele não lembre na próxima esquina, quando virar a próxima esquina. Então, é importante esse cadastro de e-mails. Por que as pessoas vão se cadastrar, né? Porque é em cima de algum conteúdo que você tem interessante para essas pessoas. Eu acho que, como o seu público é um eleitor, algo em relação a um código de defesa do consumidor simplificado, ou conheça seus direitos, e-book 5 direitos natos do consumidor, algo sobre legislação pública, algo que você possa descomplicar e que a pessoa se cadastre para receber esse e-book, ou essa cartilha, ou essa videoaula, alguma coisa assim, e que você possa começar a cadastrar essas pessoas. Comprar e-mail não funciona, porque isso é spam. Logo, logo você fica, pelos provedores, fica conhecido como spam, e você não, além de você ser bloqueado, seu IP, você vai cair sempre em spam. Então, assim, não adianta trabalhar com e-mail comprado ou com aquela sua lista antiga que não vai dar retorno nenhum, porque quase ninguém abre. Você tem que ter uma lista quente, uma lista que você realmente se relacione. E essa lista ela tem que ser construída. Então, você pode criar esse e-book, anunciar no Facebook, no Instagram, para que as pessoas baixem, elas vão estar lá com o cadastro e você vai continuar se relacionando. Como esse relacionamento? Lembrando, existe uma máxima que a gente fala entre 80 e 20. A máxima do 80-20 significa 80% de conteúdo relevante para 20% de publicidade, ou seja, onde você está falando mesmo da sua campanha. Então é importante que você tenha conteúdos lá no começo, quando você determinou quem é o seu público-alvo, e você tem esse conteúdo interessante para que ele possa continuar com você durante a sua campanha, né? Que você possa ter contato com esse eleitorado para que ele possa decidir, então, dar o voto dele a você. A periodicidade das publicações é importante que primeiro você comece a pensar que como a campanha vai correr muito rápido, né, só 45 dias, você vai ter que ter publicação no blog, são artigos, coisas mais rebuscadas, pelo menos uma por dia. No Facebook, você tem que divulgar pelo menos 3 vezes no dia. Mesmo que não seja um artigo grande, ou um conteúdo, uma frase motivacional, ou uma frase, ou uma imagem interessante da sua cidade, você tem que estar em contato permanente. E você trabalhar essa regra de 80-20 para poder saber quanto de foco na sua candidatura você vai poder ter para não ficar chato no meio dessa campanha, né? É interessante também que você faça um cronograma, você estipule, né? Crie um Excel, uma planilha em Excel, um arquivo em Word, onde você coloca segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E você coloca o que você vai postar. A segunda é um conteúdo motivacional, uma imagem de manhã, à tarde é uma notícia de segurança pública, que não é sua, é de um outro veículo, no final da noite, no começo da noite, você vai postar alguma notícia de algo bom que aconteceu na cidade. Não precisa ser relacionado à sua campanha. Pode ser algo que as pessoas que estão te seguindo gostem. Notícias legais, notícias de boa ação, notícias de pessoas que salvaram alguém. É interessante você publicar. E é interessante também você publicar em todas as suas redes sociais de uma vez só, para ter impacto e as pessoas verem aquilo lá de uma forma que aquilo está sincronizado. Lembrando que você precisa configurar o SEO do seu post, né? No momento que você está trabalhando com o post em si, está divulgando o seu post nas redes sociais, porque a primeira coisa que você faz depois de divulgar um post é divulgá-lo, depois de publicar, é divulgá-lo nas redes sociais. Você precisa configurar esse SEO, né? Que dentro do WordPress tem a possibilidade com as palavras-chave mais buscadas, seguindo aquele caminho que eu já passei, que seria buscando no Google Trends as palavras mais
buscados pelos mecanismos de busca, né? Porque aí sim você vai conseguir ter uma visibilidade, principalmente da questão orgânica. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu deixo os meus contatos. Agradeço vocês por estarem me acompanhando até aqui. Se quiser saber mais, o meu Facebook é só você pesquisar Comunicação Estratégica para Empresas ou o meu blog www.comunicaçãoparaempresa.com.br. Lá você pode entrar em contato comigo que eu te passo qual o layout que eu utilizo, né, se você gostar do meu blog, e o meu contato, @comunicaçãoparaempresas.com.br. O blog, tanto Comunicação para Empresa ou Comunicação para Empresas, com S, você acessa e entra no meu blog. Queria agradecer mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.